Em Êxodo 38, ele fez o lugar de oferta da ascensão de madeira de acácia espinheira. Lembrar aqui que lugar de oferta é a minha tradução para a palavra altar, porque altar meio que vem do latim e significa um lugar alto, um lugar elevado, algo assim. E o foco dessa palavra está nela ser um lugar de oferta e não necessariamente ela ser um lugar elevado. Então, lugar de oferta. Ascensão, nas traduções tradicionais, vai estar holocausto. Mas a base dessa palavra no hebraico é algo que sobe, é ascensão. Então, eu coloquei da forma literal, é uma ascensão. E isso é muito interessante também, porque essa ascensão, ela é feita através de fogo, porque é queimado e aí aquilo sobe, aquilo acende com SC. E é legal como no português a palavra acender com SC e a palavra acender com C, as duas meio que capturam a mensagem do que é isso aqui, porque é algo que acende em fogo, em chamas e também sobe. É uma ascensão. E isso também, chamar isso aqui de ascensão, se liga ao Cristo ascendendo, fazendo a ascensão dele no Novo Testamento. Então tem vários simbolismos e motivos por trás de manter isso aqui literal, ao invés de usar o holocausto. Primeiro, que a maioria das pessoas não sabem o que é holocausto, então não tem por que deixar holocausto. 5 antebraços o comprimento dele, e 5 antebraços a largura dele. Aqui, né, nas traduções tradicionais, a palavra antebraços seria côvados, mas literalmente é a palavra antebraço. Então, antebraço. Ele era quadrado. E 3 antebraços à altura dele. Ele fez os chifres dele sobre os 4 cantos dele. Os chifres dele eram da mesma peça dele. E ele folheou ele com cobre. Ele fez todos os objetos do lugar de oferta. Aqui, ó. Em algumas traduções, eles colocam bronze ao invés de cobre, mas por dois motivos que provavelmente se encaixa a cobre, porque essa palavra é parecida com a palavra cobra no hebraico, né, que é nahash, algo assim, e também porque para fazer bronze você precisa de cobre, mas você não precisa. Porque cobre faz parte do bronze, mas o inverso não. Então você meio que cobre as duas bases. Cobre as duas bases. Legal. E também tem uma jogada de palavras entre usar cobre no sentido de cobrir com essa palavra, porque tem a ver com julgamento, endireitamento, então tem muita coisa que aponta, muito mais coisa que aponta para de fato essa palavra ser cobre do que bronze. Ele fez todos os objetos do lugar de oferta: os caldeirões, as pás de raspar, as bacias de arremesso, os tridentes e os coletores de brasa. Todos os objetos dele ele fez de cobre. Ele fez para o lugar de oferta uma grelha, trabalho de malha de cobre, debaixo do rebordo dele, por baixo até a metade dele. Ele derramou 4 argolas nos 4 cantos da grelha de cobre, como casas para as partes de transporte. O que seria esse derramar? Seria no sentido de fundição. Quando você funde alguma coisa, você derrama numa moldura. Só que a palavra é derramar. Ela é usada em outros lugares como simplesmente derramar. Então, colocar o fundir tira o capricho de que aquilo foi derramado, né. É meio que derramado em molde. Poderia colocar também, mas eu acabei deixando derramou. Talvez numa próxima edição. Ele fez as partes de transporte de madeira de acácia espinheira e folheou elas com cobre. Aqui, algumas coisas são folheadas com ouro e outras são folheadas com cobre. E por trás disso tudo tem uma simbologia muito intensa, e porque cada um desses elementos, né, o ouro significando algo que já é puro, o cobre mais algo que vem através da justificação, e assim, é profundo, mas eu não vou entrar nesses, nesses símbolos agora.
Ele enfiou as partes de transporte nas argolas sobre as laterais do lugar de oferta, para carregar ele com elas. Ele fez ele oco, de tábuas. Aqui não é a mesma palavra oco que é usada para a palavra inferno do Antigo Testamento. A palavra inferno, que eu traduzo como oco no Antigo Testamento, e essa, por enquanto, elas estão com a mesma palavra. Mas o oco da palavra inferno, que seria o mundo dos mortos, é no sentido de algo insaciável, né? Você está sempre vazio e sempre buscando mais. E esse oco é algo que está apenas oco. Então eu ainda preciso trabalhar esse outro sentido da palavra, da questão de mundo dos mortos e inferno. Ele fez a bacia de cobre e a base dela de cobre, dos refletores das mobilizações, as quais se mobilizavam na abertura da tenda do momento. Agora, esse mobilizações estava como exércitos, como batalhões, só que não estava tendo encaixe em todos os lugares. E daí refletindo, né, filtrando pela inteligência artificial e vendo possibilidades e tudo, a o mais provável significado seria uma mobilização, até porque ela é usada como verbo, né? E a palavra batalhão como verbo, ela seria batalhar, que não é o que temos aqui. Então, o que é batalhão, o que é exércitos na Bíblia, é provavelmente mobilizações. E faz sentido, porque são mobilizações de batalha. Então, né, mas com exatidão é mobilização e não exércitos de batalhas. Então, onde está escrito o Senhor dos Exércitos, seria o Senhor, né, o Salvador, o Salvação das mobilizações, porque é ele que mobiliza tudo. Faz mais sentido do que salvação dos exércitos, tá? Ele é dos exércitos também? Sim, mas é interessante como ele mobiliza tudo no mundo, quando você busca ele, e, e, e todos esses outros elementos que ele lida, para quem busca ele de coração, se encaixa melhor chamar ele de salvação das mobilizações, ou mobilizações de salvação. Então, nisso também isso se encaixou melhor. Ele fez o cercado. Para a lateral da região seca seria o Negev, que é ao sul, tá? Na direção da direita. Sim, porque o sul, nessa época, eles mediam as direções olhando para o sol. E olhando para o sol, a direita é, do nosso ponto de vista, o sul. Por que eu não coloco o sul? Porque a questão de usar direita e região seca tem outros sentidos simbólicos, dos quais a palavra sul não transmite. Os velames do cercado eram de linho branco retorcido, sem antebraços. Os pilares deles eram 20 e as bases deles 20 de cobre. Essa palavra base, ela provavelmente vai ser mudada para fundação, tá? Porque eu encontrei um conflito da palavra base aqui com a palavra base em Levítico. Então, talvez essa aqui tenha um pequeno ajuste. Mas é nesse sentido, é uma base de encaixe. Mas talvez eu faça esse capricho diante dessa palavra para manter a consistência de que cada palavra é uma palavra diferente. Então, vamos lá. Os pilares deles eram 20 e as bases deles 20 de cobre. Os engates dos pilares e as barras de travamento deles eram de prata. E para a lateral escondida, qual é a lateral escondida? A lateral norte. Por que a lateral norte? Porque o sol passa no Equador, então o lado norte da parede não toma sol. E para a lateral escondida, sem antebraços. Ah, e por que eu não simplesmente... Ah, e por que você não coloca norte? Eu não coloco norte porque mais adiante nós vamos ver um lugar onde o encaixe como escondido, ele adiciona uma mensagem além. Então, escondido tem um fundamento melhor do que norte. Então, é melhor lembrar que escondido, nesse sentido de direção, é o lado norte, do que o lado norte é escondido, por conta dos encaixes em demais versículos. Sem antebraços. Os pilares deles 20 e as bases deles 20 de cobre. Os engates dos pilares e as barras de travamento deles eram de prata. E para a lateral do mar,
que seria oeste. Em algumas traduções vocês vão ter a lateral oeste, mas é a palavra usada é a palavra que é usada para mar, então é mar, né? Eles interpretam assim, se estava para o mar, estava para o oeste, então vamos por oeste, mas literalmente é a palavra mar. Então, e para a lateral do mar, velames de 50 antebraços, os pilares deles 10 e as bases deles 10. Os engates dos pilares e as barras de travamento deles eram de prata. E para a lateral da origem, na direção do raiar do sol, 50 antebraços. Origem. O sol. Dá-se a entender que a palavra que é usada para leste é a palavra origem. Por quê? Porque as coisas vêm do leste para o oeste. Então, o leste é a origem, lá na direção do raiar do sol. Então, aqui seria no sentido leste. Em muitas traduções, aqui vai estar leste, mas literalmente é origem na direção do raiar do sol. E isso se conecta a outras coisas. Por exemplo, é como eu falo sobre a palavra sol. No Novo Testamento, o Cristo, em português, ele era falado eu sou, né? Que tem um episódio lá, ele fala eu sou o eu sou. E daí as pessoas, né, dão uma afastada. E ao meu ver, ele estava falando eu sou o eu sou pelo fato do nome dele ser salvação. Então quando ele fala eu sou o eu sou salvação, eu sou salvação. Só que é a mesma pronúncia que nós temos para a palavra sol, tá? E isso se encaixa de várias formas, porque o sol é o que dá vida na terra, é o que ilumina a terra, e o Cristo também. Então existe uma simbologia muito forte entre o sol e o Cristo. E eu acho que é por isso que os antepassados, eles adoravam o sol como se fosse um deus, porque eles tinham essa noção de que salvação e sol teria essa conexão. E quando você vai em outros idiomas, por exemplo, no inglês você tem a palavra sun, a palavra sun para sol e a palavra son também para filho. Então, o sol é o filho, que também se encaixa. Aí, quando você vai para o francês, é solil, né? Que ele está falando sou, é como se estivesse falando sou el. E el é a forma que, quando você vai para o hebraico, você seria grande pastor. Então, seria sol, grande pastor. Então, assim, quanto mais eu fui fuçando os significados e as pronúncias da palavra sol, eu fui vendo que mais ela apontava para o Cristo. Então tem um grande capricho entre a palavra sol e como funciona. E aquilo que eu falo, representação física de como funciona o plano de salvação do Salvador. E é por isso que eu acho que os antepassados, quando eles decidiram, quando alguém falou, por exemplo, o sol é Deus, né? Era no sentido da representação, só que eles levaram para o sentido literal e começaram a tratar o sol como Deus, mas é simplesmente uma representação. E, ao decorrer da Bíblia, se diz, né, não adorar o, o que está no céu, não prestar adoração ao que está no céu, nesse sentido, de sol, estrelas e luas e coisas assim. Então, existe um capricho muito grande. Então, eu acho importante deixar essas coisas, né, nesse sentido literal, porque você consegue realmente mastigar o significado por trás do significado. E aquilo, né, eu acho que na separação dos idiomas que aconteceu em na Torre de Babel, eu acho que não foi simplesmente aleatório. Eu acho que pronúncias e significados foram misturados. Mas que quando você começa a mexer com uma coisa com a outra, você tem esses caprichos de que não foi de forma aleatória. 50 antebraços. Velames de 15 antebraços para o primeiro flanco. Os pilares deles 3 e as bases deles 3. E para o segundo flanco, deste e daquele lado do portal do cercado, velames de 15 antebraços. Em muitas traduções, esse velames vai estar cortinas, mas tem outra palavra que é para cortina. Por que que aqui eu coloquei velame? Porque é de fato algo mais pesado. E como são palavras diferentes, eu quis pôr uma palavra diferente. Então, velames. Os pilares deles 3 e as bases deles 3. Todos os velames do cercado ao redor eram de linho branco retorcido, e as bases para os pilares eram de cobre. Os engates dos pilares e as barras de travamento deles eram de prata.
e o folheamento das cabeças deles era de prata. E todos os pilares do cercado estavam conectados com barras de travamento de prata. E o rompedor do portal do cercado era trabalho de bordador, de azucel e púrpura e verme do vermelho escarlate, e linho branco retorcido, e 20 braços o comprimento, e a largura e a altura, na largura, era de 5 antebraços, alinhado aos velames do cercado. E os pilares deles eram 4, e as bases deles 4 de cobre. Os engates deles de prata, e o folhamento das cabeças deles, e as barras de travamento deles eram de prata. E todos os pinos de fixação para a moradia e para o cercado ao redor eram de cobre. Estas são as considerações da moradia, a moradia do testemunho, as quais foram consideradas conforme a boca do tirado. O serviço dos ligados. Ligados seriam os descendentes de Levi, que é um dos filhos do Persistiu com o Grande Pastor, que é a tradução de Israel. Pela mão do Ilha de Palmeira, filho do Grande Monte, o operador de pureza. Lembrando que aqui é purificação. Eu já teve uma breve alteração aqui, um breve capricho. Operador de purificação seria sacerdote, né, porque mistura o que o grego nos dá com o que o hebraico nos dá. A base dessa palavra no grego é puro e a base do hebraico é no sentido de operar. Então, operador de purificação. Eu fiz a mesma coisa recentemente com a palavra profeta. Eu misturei o que o grego dá e o que o hebraico dá. E ficou bem legal. Quando a gente chegar lá, vou explicar. E o na sombra do grande pastor, filho do minha luz, filho do furo, da vara do oração. Oração seria Judá, que também é um dos filhos do Persistiu com o grande pastor. A origem do nome Judas é esse nome Judá e significa oração. Judas e Judá é o mesmo nome. Um é a forma grega de falar e o outro é o hebraico. Fez tudo o que salvação apontou ao tirado, e com ele o tenda do meu pai, filho do meu irmão sustentou, da vara do juiz, gravador e calculador de projetos, e bordador no azul céu, e na púrpura, e no verme do vermelho escarlate, e no linho branco. E esse verme do vermelho escarlate é aquilo que eu falo, é um vermezinho que os bichinhos morrem e eles comem o corpo da mamãezinha, que é basicamente o que nós fazemos diante do Cristo. O Cristo morreu, então nós comemos do corpo dele. E tem um versículo em Salmos que falam, eu não sou homem, eu sou um verme. E esse verme que ele cita é justamente esse aqui. Então, né, não é ele que diz, se eu não me engano é Davi que diz de forma inspirada, citando o que Cristo viria a pensar ou sentir. Todo o ouro que foi feito para o trabalho, em todo o trabalho do puro, o ouro do levantamento foi 29 discos. Essa palavra discos é a real tradução da palavra talentos. A palavra talento ela é péssima para usar porque ela não descreve o que é. Ela é uma coisa português que dá-se a entender que de fato é aquilo, mas que não é aquilo. O significado daquela palavra é disco. O ouro do levantamento foi 29 discos e 730 pesos, no peso do puro. Agora, sempre que começar a aparecer números, eu vou lembrar. Os números, no hebraico, eles também são palavras muito próximo a palavras comuns. Então, quando você pega os números e mistura eles, você tem uma mensagem além daquilo que está no versículo. Eu não vou entrar a fundo nisso agora. De vez em quando eu entro a fundo, mas não, não quero fazer isso com todos os números, pelo menos não ainda. Porque ainda falta clareza de algumas questões sobre isso para mim. E a prata dos considerados da reunião foi 100 discos e 1.775 pesos, no peso do puro. Essa palavra reunião é a palavra sinagoga. Sinagoga significa reunião. Só que sinagoga é grego e se liga a essa palavra no hebraico, cujo seria testemunhas.
né? Mas várias testemunhas juntas são uma reunião. É a origem da palavra testemunhas, do conceito de testemunhas de Jeová, da religião deles. Uma fração por crânio, que é a metade de um peso, no peso do puro, para todo aquele que cruzou para os considerados, de filho de 20 anos e para cima, para 603.550. E 100 discos de prata foram para derramar as bases do puro e as bases do rompedor. Rompedor é o véu. A tradução do véu que se rompe no Novo Testamento é rompedor. Tem outra palavra no Antigo Testamento que é usada para véu, e não é essa. 100 bases para 100 discos, um disco por base. E dos 1775 ele fez engates para os pilares, e folheou as cabeças deles e conectou eles com barras de travamento. E o cobre do levantamento foi 70 discos e 2.400 pesos. E com ele fez as bases de abertura da tenda do momento, e o lugar de oferta de cobre, e a grelha de cobre dele, e todos os objetos do lugar de oferta, e as bases do cercado ao redor, e as bases do portal do cercado. Em algumas traduções, essa palavra portal vai estar como portão, mas não tinha portão, era um portal. Assim como nós temos em entrada de cidades. E todos os pinos de fixação da moradia, e todos os pinos de fixação do cercado ao redor.